Nosso cenário ali, o celular gravando, a bateria que congelou lá na Bolívia. A gente vai fazer um vídeo hoje contando sobre a nossa experiência do roubo lá no Peru. O que aconteceu? Por que nós estamos fazendo esse vídeo? Porque muitas pessoas escreveram pra gente perguntando o que aconteceu, como que foi o roubo. Então a gente vai contar aqui agora com detalhes o que aconteceu no roubo. Essa questão do roubo, para quem está viajando, não é uma, de certa forma, uma exceção. É uma realidade. É uma realidade da estrada. Aconteceu com a gente, mas não necessariamente precisa acontecer com você que quer viajar. Mas não precisa de você estar na estrada para ser roubado, né? A gente já foi roubado no Brasil de uma forma muito mais violenta, com arma na minha cabeça e na dos meninos e outra na do Fernando. E então não é que a estrada seja mais perigosa, mas o nosso carro chama uma mega atenção. A gente não fica em camping por questão de preço, né? Então a gente sempre está na rua. O carro é muito alto, não cabe na maioria dos estacionamentos, então o carro está sempre na rua. A gente estando na rua com ele ou não, o carro sempre está na rua. Então todo mundo sabe que quem está viajando com muita coisa e muita coisa está ficando no carro. E é interessante porque a gente sempre deixou tudo que é valioso dentro do carro, porque o que a gente sempre escutou dizer é muito mais fácil assaltar você na rua do que arrombar o seu carro. Então a gente nunca saiu com nada, a gente sempre deixava todos os bens, os pertences dentro do carro. E outra coisa que eu queria falar aqui, desculpa te interromper, é que a gente sempre vai escutar dicas, entendeu? Por exemplo, nosso carro tem cortina. Tem gente que fala, ó, fecha a cortina para ninguém ver o que tem lá dentro. E foi o problema que a gente fez. Pra nós é errado, porque a pessoa entrou e ficou lá dentro tranquila. A gente não sabe quanto tempo. Se a cortina tivesse aberta, talvez não teria entrado. Então é por isso que eu tô ressaltando isso diante do que a Carla falou. Tem gente que fala, não sai com nada que você vai ser assaltado na rua. Tem gente que fala, sai com tudo pro seu carro não ser roubado. Então a gente não vai dar dicas aqui, a gente vai contar a nossa experiência. E também não tem nenhum manual, entendeu? Fixo. Agora, não seja roubado. Para não ser roubado. Agora tem cuidados que você pode ter para não ser roubado. A gente foi roubado no Peru. A gente estava com 2 meses de viagem. A gente saiu de Belo Horizonte, ficamos 1 mês no Pantanal. Depois entramos para Bolívia, ficamos mais 1 mês na Bolívia. Fizeram terrorismo da Bolívia, foi terrorismo. Que era loucura entrar na Bolívia. Quando a gente entrou no Peru, a gente foi assaltado no 3º dia. E justamente também porque a gente baixou a guarda, né? A gente entrou e falou, nossa, graças a Deus. Mas a maneira que foi o assalto, o carro foi arrombado na porta do exército, a gente parou o carro na frente de um exército, meio-dia, né? A gente entrou pela Bolívia, ali por Puno, a entrada ali do Lago Titicaca. A gente foi rápido e voltou, igual ela falou, quando a gente chegou, eu vi que a porta, ela estava mal fechada. Aí a gente foi lá, olhou na frente, as mochilas tinham ido embora. Por que as coisas ficavam dentro das mochilas? Aqui a gente não tem espaço, a gente já mostrou a altura aí da nossa casa. Cada um tinha uma mochila com todos os seus pertences e tudo que gosta, que fica fácil de você pegar. Então, por exemplo, no caso dos meninos, o Rafa tinha uma mochila que foi a única mochila que não foi roubada, estava no chão com coisa em cima, não viram. Só que era a única mochila que não tinha nada também, né? A mochila do Léo tinha o computador dos dois. Se vocês forem no Facebook lá atrás, né, vocês podem ver que eles pegaram todos os brinquedos, venderam na porta de casa, a gente colocou assim na rua. E aí eles venderam todos os brinquedos para comprar um computador para estudar. E aí tem as fotos deles indo lá no shopping, comprando computador e tal. Então na mochila deles tinha esse computador, um computador da HP. Na mochila do Nando tinham todos os nossos documentos, que a gente tinha passado na fronteira 3 dias, então estava tudo ali dentro da mochila, documentos do carro, nossos passaportes, documento de permissão de entrada do carro. Carteira de habilitação, imigração, qualquer documento que você pensasse, estava lá dentro dessa mochila. E eu tinha 2 mochilas. Eu tinha uma mochila com um computador da Sony Vaio que eu já tinha trazido do Brasil. E eu tinha uma outra mochila com um computador HP que eu tinha comprado aqui 10 dias, 15 dias no máximo. Tinha acabado de comprar, que a gente comprou na Bolívia. Tem o quarto que estava com a porta aberta, ele abriu o armário superior, jogou tudo para baixo, tinha mais coisa lá, mas não era tanta coisa. Mas tinha coisa lá que ele acabou só jogando assim. E aí eu saí gritando pela rua, o Fernando ficou com os meninos lá no carro, e eu achei 2 policiais,
E gritando e chorando, e aí as duas vieram sem entender nada, o Fernando foi explicando para elas o que tinha acontecido e tal. Aí o Fernando entrou dentro de um táxi com elas para ir na polícia de turismo, no tuk-tuk. E aí eu fui pro exército, porque eu tava muito brava, perguntar se não tinham visto nada, falaram que não, e ainda me chamaram a atenção, falaram, a próxima vez você avisa que tá parando o carro aí. Né? E aí a gente ficou esperando uns 30 minutos o Fernando voltar. Quando voltou, ele volta assim com não sei quantos carros de polícia, os policiais super bem vestidos, né? Polícia de turismo, você lembra? Eles estavam indo lá para ver se iam aceitar a denúncia. A denúncia. Pra mim, na hora que eu vi aquele monte de policial, eu falei, pronto, vão conseguir achar a digital da pessoa, vão conseguir achar as coisas nossas de volta. Mas não, depois deles revirarem o carro inteiro, mexerem, assim, a rua inteira parou pra ver aquela confusão. Aí chegaram pro Fernando falando que, não, nós vamos aceitar, sim, nós vamos aceitar a denúncia. Aquilo dele foi uma palhaçada só pra fazer o BO. E aí sai a gente atrás dos carros de polícia, sai com o nosso carro para a delegacia de polícia para fazer o BO. Como a gente foi pro supermercado, o que sobrou, graças a Deus, foram as 4 identidades. Porque eu tava com a carteira. Para comprar as coisas a gente tava com identidade. E também tava com os cartões de banco que era como que a gente ia pagar. Se tivesse roubado isso, a gente tava lascado mesmo. Aí eu nem sei o que a gente ia fazer. Então sobraram 4 identidades. E também sobrou o cartão de crédito e débito que salvou a gente. Mas fora isso não tinha mais nada. Os passaportes, com visto dos Estados Unidos, do Canadá. Vamos por etapa. Em relação ao Peru, roubaram o SOAT, que era o seguro caro que a gente tem que pagar para rodar dentro do país. Roubaram o papel de imigração, que é a nossa entrada dentro do país. Mostrando que a gente não entrou ilegalmente. Exatamente. Porque além do passaporte carimbado, tem o papel deles lá. E também tem um papel que é o de importação do carro, que você faz em todos os países, que é o papel que mostra que o seu carro entrou legalmente e que ele pode sair legalmente também. Além disso, roubaram a carteira de habilitação, a minha brasileira, que eu ainda não tenho, porque não tem necessidade de tê-la aqui, então não mandei fazer outra. Carteirinha normal, que todo mundo tem. As 2 carteiras de habilitação, que é a internacional, que é a minha e a da Carla. Roubaram o passaporte. Os 4 passaportes. Que tem o visto dos Estados Unidos, o visto dos Estados Unidos e o visto do Canadá. E também roubaram o documento do carro. Então, assim, se a gente desesperar e fala que quer voltar para o Brasil, não pode. Entendeu? Você não pode voltar. Então tinha uma série de... Só que você também não podia rodar. E era engraçado, né? Porque ela falou assim com a gente, vocês têm que ir agora no consulado brasileiro para tirar novos passaportes. Tá, mas como é que a gente chega no consulado brasileiro? Teoricamente vocês não podem rodar, porque vocês estão com BO, lá chama a denúncia, vocês têm a denúncia, mas se algum policial encrespar com vocês na estrada, vocês vão ter problema. Policial falou isso com a gente, vocês vão ter problema. Mas o que a gente pode fazer? Nada, porque aqui também vocês não podem ficar, porque vocês têm que ir no consulado para tirar novos documentos. Eu e Fernando dormimos na sala e foi uma noite assim que a gente só chorou. A gente fala que nesses 8 meses de viagem foi o único momento que eu e ele falamos sobre voltar, conversamos assim, vale a pena voltar? Por quê? Porque não foi só não roubaram só todos, né, todos os nossos eletrônicos e documentos, abriram a nossa casa, né, uma sensação assim de impunidade, que você está exposto o tempo todo, foi muito ruim, muito ruim. E tem outra questão, porque quando a gente saiu para viajar, entendeu, assim... Quem acompanha aí o nosso Facebook, o nosso YouTube sabe, nós vendemos tudo que tinha no Brasil. Vendemos tudo. E quando a gente vende tudo, entendeu? A gente tem um projeto. A gente se preparou para a viagem. Muito ruim, não tem como falar assim, foi horrível. Outra coisa também que a policial falou, que a gente conversou, falou que tinha um Facebook que divulgava e tal. Ela falou, olha, não fala com ninguém nada, não divulga que vocês foram roubados, porque aqui no Peru, no Peru eles gostam muito de assaltar, roubar os documentos dos estrangeiros para oferecer depois o documento de volta, né, em troca de dinheiro. Então a gente não comentou nada, então a gente parou de escrever, né, foi quase um mês que a gente ficou sem publicar nada, muita gente perguntando o que aconteceu, E também sumiram. Porque não tinha computador nenhum. A gente ficou sem nada. E também não tinha, entendeu? Foto, não tinha mais nada. Não, isso também é engraçado, porque como foram as mochilas todas, os HDs que a gente comprou na Bolívia também foram roubados, com todos os backups. O único backup que a gente ficou, que a gente foi ver depois, bem depois, que a gente nem lembrava, lá em Santa Cruz, na Bolívia, quando a gente ficou na casa da Sandra, que é uma brasileira que abriu a casa pra gente, Hélio Reis, a gente tinha um backup pessoal, antigo, de fotos de casamento e tal,
que a gente fez um backup do backup lá em Santa Cruz. Então a gente ficou com todas as fotos do Brasil. Nossa, e as fotos até Santa Cruz. E graças a Deus que esse HD se salvou, porque ele tem as fotos e tem são todas as nossas fotos da nossa vida. Entendeu? De criança, do Léo e do Rafael. São as fotos da nossa vida, estão nesse HD, por isso que a gente trouxe esse HD. E aí depois que a gente foi ver que esse HD não tinha ido, esse HD tinha ficado lá dentro das coisas do Fernando, a gente foi ver bem depois. Então de Santa Cruz, descendo ali, passando pelo Potosí, que a gente amou, Salar de Uyuni. As únicas fotos do Salar de Uyuni que a gente tem são as fotos que a gente publicou no Facebook. Então os vídeos foram tudo embora. Lago Titicaca foi um dos lugares mais lindos que eu vi na viagem. Tudo foi embora, acabou tudo. Né? Sobraram até Santa Cruz, a gente tem o backup. E aí o que aconteceu? O policial mandou a gente ir para o consulado brasileiro para pedir novos documentos. Onde Detalhe. Consulado Cusco. Detalhe, é isso que eu ia falar. Nós estamos ainda aonde? Lá, quase que a 100 quilômetros da divisa, na primeira cidade. Cusco era quantos quilômetros de lá, mais ou menos? Não sei, mas era muito longe. Ah, muito longe. Muito longe. E a gente ia ter que percorrer o país sem documento nenhum, e sendo que a policial já avisou que a gente poderia ter problema com a polícia. Então a gente foi para Cusco, chegamos em Cusco muito nervosos ainda, sabe? Muito tensos. Chegamos em Cusco, não tinha um brasileiro no consulado. Não tinha ninguém que falava foi no português no consulado. Exatamente, a gente foi no consulado brasileiro, não tinha nenhum brasileiro e ninguém que falasse português no consulado brasileiro. E Fernanda é muito calma, eu sou muito nervosa. E eu, muito nervosa, sem paciência, comecei a questionar o chefe, né? Não sei como é que chama, porque não era o cônsul, né? O cara lá ficou muito estressadinho, muito bravinho, foi muito estúpido, foi assim, uma experiência terrível. Não indico pra ninguém. E o que eles fizeram? Nada. Falaram que o consulado não podia emitir Na verdade, eles falaram que não podia fazer nada. Não podia emitir os passaportes, não podia dar uma carta. Não fizeram nada. Mandaram a gente pra Lima, que é do outro lado do país. Falaram que a gente tinha que ir pra embaixada de Lima. A gente já estava em Cusco. Um sonho era conhecer Machu Picchu. Conhecemos Machu Picchu na versão sem documento. E assim, só com o documento da identidade, fizemos a versão mais econômica de Machu Picchu, que é andar 14 quilômetros até chegar lá, voltar os 14 quilômetros andando. Tudo. Subir e descer andando. Mas foi bom. Mas foi muito estressante. E aí depois a gente teve que fazer o caminho até Lima, que é assim, é muito longe. Eu acho que são 600 quilômetros de Cusco. Tudo sem documento, vocês têm noção? Sem documento, sem nada. Chegamos na embaixada, fomos muito bem recebidos, ali sim tinham brasileiros e tal. A gente teve que pagar $120 por cada passaporte, sendo que se você tira no Brasil é muito mais barato e são 10 anos de validade. Falaram com a gente lá mesmo da embaixada que a gente poderia não conseguir de novo esse visto, né? Porque a gente tinha acabado de conseguir o visto e que tinha sido roubado, que a gente ia conseguir de novo. Então a gente foi pegar o do Canadá primeiro. Então tivemos que fazer todo aquele processo para conseguir o visto do Canadá. A gente ficou em Lima um mês e aí conseguimos o visto do Canadá. Depois entrar no site do consulado americano para preencher os documentos de novo, tudo de novo. E emitir a guia, pagar de novo, para ir lá de novo, agendar ser entrevistado. de novo. A gente foi entrevistado pelo cônsul, tudo de novo, como se não tivesse tido roubo, como se não tivesse feito o visto. E nesse processo, a gente sem computador, o Léo perdeu tudo que ele tinha da escola até então, tudo que ele tinha começado no Brasil. Porque todos os trabalhos que ele estava fazendo, ele estava fazendo por computador. Ali é final de julho. Agora, entendeu? Nós, até por falta de opção, a gente adotou o caderno de novo, entendeu? Primeiro que não tem um computador sobressalente, e segundo que não, agora você vai fazendo caderno. Então ele perdeu 6 meses de estudo, perdeu tudo, e como é homeschooling, ele não estava fazendo prova, né? Ele estava fazendo trabalho e não tinha como ele comprovar que tinha feito, ele teve que fazer tudo de novo. Sim, para continuar a viagem de habilitação que a gente fez do Brasil, e aí pediu pelo site aí chegou Detran. Na casa do meu pai, que mandou pra gente, junto também com o documento do carro, que também chegou lá e ele mandou. Então isso a gente precisava de comprar só para continuar viajando. O passaporte que a gente fez, mas para sair de lá ainda tinha que fazer o trâmite de imigração de novo, que tem que, e aí gente, o segundo trâmite de imigração ele é extremamente complicado e ainda tem que pagar.
E tipo assim, não existe isso que tem que pagar. E eu peguei e eu tirei foto Mas lá não da tem- guia, mas aí porque tem a que gente pagar. foi olhar lá na embaixada falou, não, vocês não tem que pagar isso. E aí a gente teve que pagar ainda, mostrou lá pra embaixada, olha Aí aqui, eles depois a gente cobraram. teve que fazer de novo o trâmite de importação Que foi do carro. dificílimo. Difícil, por quê? Porque a gente fez lá na fronteira, aí o pessoal lá do aeroporto tinha que entrar em contato com a fronteira para eles localizarem o papel, para ter uma segunda via, para entrar no sistema, e isso Foi, assim, assim, foi uma luta. inacreditável, tanta burocracia. E além disso a gente ficou sem nada, e a gente trabalha pela internet, a gente ficou sem nenhum computador. E foi quando um casal da nossa igreja, amigos nossos, nos ofertaram um computador, né, mandaram dinheiro. A gente recebeu a oferta também daquele rapaz do Rio, que segue o nosso Facebook, nos ofertou, e um amigo lá de Aquidauana, que também nos ajudou. O pai ele é extremamente zeloso com relação à documentação, e antes da gente sair, entendeu, nem foi ideia minha, ele fez questão de tirar cópia de tudo. Então ele tinha cópia do passaporte, tinha cópia do visto americano, do visto canadense, tinha cópia também da carteira de motorista internacional, cópia do documento do carro. Então, assim, por mais que a gente tivesse só denúncia e que a cópia não tenha uma validade, entendeu? A gente estava andando com todos os documentos que o meu pai tinha escaneado, que ele mandou para mim. Então a gente assim, olha, eu fui roubado e isso aqui é a cópia, ou seja, alguma coisa eu tinha para mostrar. Então uma boa dica é você, antes de viajar, tirar cópia disso tudo, né, deixar com alguém no Brasil e também ter isso no seu e-mail, alguma coisa assim. Porque assim, isso era uma segurança pra gente. E aí na hora de, por exemplo, de fazer o cadastro lá no sistema lá dos Estados Unidos lá para fazer o DS-160, eu tinha os dados, inclusive, do visto anterior para escrever lá. Porque aí tem uma historinha que você escreve a história que aconteceu, aí eu tinha o número da autorização do visto, o número do passaporte, entendeu? Eu tinha isso tudo lá que na hora da entrevista também eu pude levar e mostrar. Isso não te impede de pagar a taxa, porque a taxa você paga e também não te garante que você vai ganhar o visto de volta. Né? Mas graças a Deus a gente conseguiu o visto tanto dos Estados Unidos quanto do Canadá de novo. Então só de documento a gente gastou R$5.000, deu 4.900 e alguma coisa para conseguir os documentos de volta. E aí a gente também teve um prejuízo, né, de 3 computadores, de equipamento fotográfico, equipamento de filmagem, de tablet, de óculos e de mais um monte de coisa. Então assim, a gente estima que o prejuízo, né, desse assalto foi de R$15.000, foi 10.000 mais ou menos de equipamento, mais 5.000 dos documentos. De lá pra cá, como é que a gente tem feito? O Fernando comprou uma bolsinha, uma pochete que... Deixa que essa eu quero explicar. que conecta. Não, eu vou explicar. Vocês já viram, entendeu? Aqueles macineiros, quando vai subir no telhado. Aquela mesmo. Que é uma bolsinha de ferramenta. Que eu sei que ele prende no cinto, ele põe ali. Seção de ferramentas. Aí ele põe alicate, põe martelo, põe tudo ali dentro. Eu comprei uma bolsinha dessa, entendeu? Lá naquele... Eu não lembro não. Era uma loja que tinha lá no Peru mesmo, lá grande, entendeu? E aí essa bolsa, sempre que eu saio, eu passo o cinto, passo ela no cinto, e é uma bolsa de ferramenta, inclusive ela é preta e amarela, entendeu? É uma bolsa de ferramenta. Então ficam todos os nossos documentos ali, naquela bolsa dele. Agora a gente tem um notebook que a gente ganhou, né, de um casal da nossa igreja que nos abençoou. Esse notebook sempre fica agora na bolsa, na mochila, eu vou te falar, viu, assim, igual a Carla falou, a gente nunca tinha recebido uma oferta, então a gente ficou meio constrangido no começo, mas vou te falar que esse notebook para nós, ele representa para nós, entendeu? O nosso trabalho, o nosso ganha-pão lá com a nossa empresa, entendeu? Com a nossa empresa, e tudo que vocês veem no Facebook, tudo que vocês veem no YouTube é feito através desse computador. Então assim, nós estamos extremamente gratos. Muito gratos. A gente não teve condição de comprar uma máquina nova, então a gente filma tudo pelo celular. E aí também é o motivo, né, que todo mundo pergunta, por que tá sempre tremido? Cara, a gente tá filmando o celular e assim, não é um iPhone não, é um S2, né? A gente tinha um S4 também que acabou estragando aqui na viagem. E a gente filma no S2, tudo que a gente produz é no S2 e nesse computador que a gente... E às vezes a gente fica um pouco frustrado, porque tem coisas maravilhosas que se uma câmera profissional não é capaz de registrar com o celular, então fica muito mais difícil. Mas não é por isso que a gente está deixando de fazer. Temos medo da estrada? Não, não temos medo da estrada, a gente já foi assaltado no Brasil, a gente toma mais cuidado ainda hoje,
né? Mas assim, a estrada a gente repete assim, isso o tempo todo. Ela é muito mais segura do que os jornais aí no Brasil falam. Assim como outros canais abriram portas para nós com informação e até hoje nos ajudam, a nossa ideia é fazer a mesma coisa. Nós estamos sempre abertos, quem quiser perguntar, sempre qualquer coisa, a gente está sempre disposto a responder, a ajudar, a participar, pode contar com a gente também. E a gente só tem a agradecer por vocês estarem viajando com a gente. Muito obrigado.